Iniciando pelos fundamentos, temos que cada uma das aplicações de internet são empacotadas, transportadas e entregues ao servidor daemon apropriado ou aplicação no dispositivo de destino. A camada de transporte faz intermédio entre a de rede e a de propagação, e a camada de transporte é responsável pela transferência fim a fim geral dos dados da aplicação. Na camada de transporte, os pacotes são chamados de segmentos, e temos algumas funções da camada de transporte. A primeira sendo a segmentação de dados e controle para regrupar esses segmentos em fluxos de comunicação, onde temos que rastrear a comunicação individual entre as aplicações dos hosts de origem e destino, identificar diferentes aplicações, segmentar dados, gerenciar cada segmento e regrupar os segmentos em fluxos de dados da aplicação. Assegurar que todos os dados sejam recebidos confiavelmente em ordem. Ela emprega tratamento de erro, provê controle de congestionamento, tem a função do rastreamento de conversações individuais, onde a camada de transporte deve manter múltiplos fluxos de comunicação entre diferentes aplicações que se comunicam através da rede com outras aplicações em hosts remotos. A utilização do número de porta no TCP/IP para identificar a aplicação de destino. E outra função é a segmentação barra ressegmentação de dados, onde há a segmentação dos dados da aplicação em segmentos gerenciáveis para o transporte, cada um recebendo cabeçalho para indicar qual comunicação ele está associado. No host de destino, cada segmento pode ser direcionado para a aplicação apropriada e precisa ser reconstruído em fluxo completo de dados que seja útil para a camada de aplicação. Passando para relações entre as camadas de transporte de rede, temos que um protocolo da camada de transporte fornece comunicação lógica entre processos de aplicação que rodam em hosts diferentes, e já um da camada de rede fornece comunicação lógica entre hosts. A camada de transporte da internet, a internet disponibiliza dois protocolos de transporte distintos para a camada de aplicação, que são o DP, que é um serviço não confiável e não orientado à conexão, e o TCP/IP, que é um serviço confiável e orientado à conexão. A multiplexação e demultiplexação. Se trata da ampliação da entrega host a host para entrega processo a processo, onde a multiplexação trata de reunir porções de dados provenientes de diferentes portas, encapsular cada porção com informação de cabeçalho e passar os segmentos para a camada de rede. E a demultiplexação trata de entregar os dados contidos em um segmento da camada de transporte à porta correta. Falando da segmentação e regulamento, a divisão dos dados da aplicação em segmentos assegura que os dados sejam transmitidos dentro dos limites do meio e que os dados de diferentes aplicações possam ser multiplexadas no meio. Endereçamento de porta. As portas têm endereços exclusivos. Cada segmento de dado tem campos especiais que indicam a porta-fonte e a porta-destino, e cada número de porta é um número de 6 bits. E os números de porta entre 0 e 1023 são denominados número de portas. Passando para o UDP, temos que é um protocolo simples que fornece as funções básicas da camada de transporte, possui um overhead muito mais baixo que o TCP, já que não é orientado à conexão e não fornece mecanismos de retransmissão, sequenciamento e controle de fluxos sofisticados. Seus principais protocolos na camada de aplicação são o DNS, o SNMTP, o DHCP, RIP, TFTP e jogos online. Nele, não há o estabelecimento de conexão e não há estados de conexão. Ele tem uma pequena sobrecarga de cabeçalho de pacote e agora o regulamento de segmentos do DP. O DP é baseado em transação, ou seja, quando uma aplicação tem dados para enviar, ele simplesmente envia os dados. Algumas aplicações enviarão grande quantidade de dados que precisam ser divididos em múltiplos segmentos, que é a segmentação. Quando múltiplos datagramas são enviados a um destino, eles podem tomar diferentes caminhos e chegar na ordem errada. E o DP não tem um modo de reordenar os datagramas na ordem de transmissão. Ele simplesmente reagrupa os dados na ordem que eles foram recebidos e encaminha para a aplicação. O segmento DP contém o checksum, que é utilizado para a detecção de erros, verificando os bits dentro do segmento foram alterados.
e a porta de origem é selecionada aleatoriamente a partir de uma faixa dinâmica de números de porta. A de destino será geralmente o número da porta conhecida ou registrada designada ao processo. Passando agora para a transferência com chave de dados, temos que a confiabilidade significa assegurar que cada segmento de dado enviado pela origem chegue ao seu destino. E temos três operações básicas de confiabilidade na camada de transporte, que são o rastreamento de dados transmitidos, a confirmação de dados recebidos e a retransmissão de qualquer dado não confirmado. O TCP oferece um modelo de serviço às aplicações de internet que recorrem a ele, que oferece abstratamente um canal confiável através do qual dados podem ser transferidos, sem serem perdidos ou corrompidos e são entregues em ordem de envio. Existem alguns protocolos propostos, tais como RDT 1.0, 2.0, 2.1, 2.2 e 3.0. Falando agora de outros protocolos, temos o protocolo Pare e Espere, onde cada pacote é enviado por vez, só enviando os demais após receber a mensagem de confirmação. E temos o protocolo com paralelismo, onde pode haver vários pacotes não reconhecidos em trânsito, necessitando de ter uma faixa de números de sequência ampliada. Os lados do remetente e destinatário podem ter de reservar buffers para mais de um pacote. E há duas abordagens básicas em relação à recuperação de erros com paralelismo. Primeiro, a Go Back N, onde o remetente é autorizado a transmitir múltiplos pacotes sem esperar por um reconhecimento, mas fica limitado a ter no máximo N pacotes não reconhecidos, sendo N o tamanho da janela deslizante. O destinatário descarta os pacotes que chegam fora de ordem, e o Go Back N deve responder aos seguintes eventos: chamada vinda de cima, o recebimento de um ACK e esgotamento de temporização, onde o remetente reenvia todos os pacotes que tenham sido previamente enviados, mas que ainda não tenham sido reconhecidos. E o Go Backend sofre com problemas de desempenho, quando o tamanho da janela e o produto entre o atraso e a largura de banda são grandes. Passando para a repetição seletiva, diferente do Go Backend, que pode ter que reenviar muitos pacotes caso um apresente erro, ela faz o remetente transmitir somente os pacotes suspeitos de terem sido recebidos com erro no destinatário. Ele reconhece um pacote corretamente recebido, esteja ele ou não na ordem certa. Pacotes fora de ordem ficam no buffer até que todos os pacotes faltantes sejam recebidos. Cada pacote deve ter seu próprio temporizador lógico, já que apenas um pacote será transmitido quando a temporização se esgotar. O repetição seletiva remetente verifica o próximo número de sequência disponível para o pacote. Se está na janela do remetente, os dados são empacotados e enviados. Se não, são armazenados e devolvidos à camada superior para transmissão posterior. Partindo para transporte orientado à conexão, com TCP, temos que o TCP é um protocolo orientado para a conexão. Primeiro, ao estabelecimento da conexão, para então iniciar a transferência de dados. Nele é realizada a conexão lógica entre hosts finais e que fornece um servidor full duplex e é sempre ponto a ponto. O TCP cliente direciona seus dados para o buffer de envio da conexão, que é um dos buffers reservados durante a apresentação de trade inicial. A quantidade máxima de dados da aplicação que pode ser retirada e colocada em um segmento é limitada pelo tamanho máximo do segmento, que é o MSS. Primeiramente, se determina o tamanho do maior quadro da camada de enlace que pode ser enviado pelo host remetente, unidade máxima de transmissão, que é o MTU. Depois se estabelece um MSS que garanta que um segmento TCP caberá em um único quadro da camada de enlace. O TCP combina cada porção de dados do cliente com o cabeçalho TCP, formando assim segmentos TCP, onde o número de sequência é o número do primeiro byte do segmento, e o número de reconhecimento que um host A atribui a esse segmento é o número de sequência do próximo byte que ele estiver aguardando do host B. O TCP utiliza um mecanismo de controle de temporização/retransmissão para recuperar segmentos perdidos, onde a duração do temporizador deve ser maior do que o tempo do RTT,
que é a quantidade de tempo entre o envio do segmento e o recebimento de um reconhecimento. Ele cria um serviço de transferência confiável de dados sobre o serviço de melhor esforço do IP, que não é confiável. Ele utiliza apenas um único temporizador de retransmissão, mesmo que haja vários segmentos transmitidos ainda não reconhecidos, que está associado com o mais antigo segmento não reconhecido. Há três eventos importantes relacionados com a transmissão e retransmissão de dados no TCP remetente, que são dados recebidos da aplicação acima, o esgotamento do temporizador e recebimento de ACK. Quando ocorre o evento de expiração do temporizador, ele retransmite o segmento ainda não reconhecido, que tem o menor número de sequências. A cada retransmissão, ele ajusta o próximo tempo de expiração para o dobro do valor anterior, e em vez de derivá-los dos últimos estimated RTT e dev RTT, aumentando exponencialmente o tempo de expiração a cada retransmissão. Uma transmissão pode sofrer com o acaso de ACKs duplicados, que é um ACK que reconhece novamente um segmento para o qual o remetente já recebeu um reconhecimento anterior. Quando o destinatário reconhece uma lacuna na corrente de dados, ele reconhece novamente o último byte de dados que recebeu na ordem. No caso de receber 3 ACKs duplicados, o remetente realiza uma retransmissão rápida, retransmitindo o segmento que falta antes da expiração do temporizador do segmento. O TCP é um híbrido entre o go back-N e a repetição seletiva. E temos algumas partes agora do controle de fluxo, onde temos o serviço de compatibilização de velocidades, isto é, compatibiliza a taxa a qual o remetente está enviando com aquela a qual a aplicação ou receptor está lendo. E o TCP remetente mantém uma variável denominada janela de recepção, a qual dá uma ideia do espaço de buffer livre disponível no destinatário. Entrando no controle de congestionamento, temos que a retransmissão de pacotes trata de um sintoma de congestionamento de rede, a perda de segmento, mas não trata do congestionamento da rede. A causa do congestionamento são demasiadas fontes tentando enviar dados a uma taxa muito alta. Dos procedimentos mais comuns adotados pelo controle de congestionamento são o controle de congestionamento fim a fim, onde a presença de congestionamentos na rede deve ser intuída pelos sistemas finais com base apenas na observação do comportamento da rede. E o TCP utiliza esse procedimento considerando a perda de um segmento, timeout ou 3 ACKs duplicados, como indicação de congestionamento. E temos o controle de congestionamento assistido pela rede, onde os roteadores da camada de rede fornecem realimentação específica de informações ao remetente a respeito do estado de congestionamento da rede. Nele, há a utilização de pacotes que indicam congestionamento, o roteador remetente ou destinatário remetente. O TCP é um protocolo autorregulado, que obriga cada remetente a limitar a taxa a qual envia um tráfego para sua conexão como função de congestionamento da rede percebido. O TCP utiliza alguns algoritmos para modificar a sua taxa de envio, como função do congestionamento fim a fim, diminuindo e aumentando de acordo com o necessário. Três componentes principais do controle de congestionamento são: primeiro, a partida lenta, onde no início da conexão o valor da janela de congestionamento é 1 MSS e dobra toda vez que um segmento é reconhecido. Se houver um evento de perda, ou seja, um timeout do temporizador, o processo de partida lenta reinicia e calcula o valor do limiar de partida lenta nesse momento do congestionamento. SS trash igual a C window dividido por 2. Se o limiar SS trash for ultrapassado, a partida lenta termina e o TCP é alterado para o modo de prevenção de congestionamento. E se houver um evento de perda, ou seja, 3 ACKs duplicados, o TCP entra no estado de recuperação rápida. Passando para a prevenção de congestionamento, ao entrar nele, o valor do seu window é aproximadamente metade do seu valor quando o congestionamento foi encontrado pela última vez. Em vez de duplicar o valor de seu window a cada RTT,
o TCP aumenta o valor de seu window por meio de um único MSS a cada RTT. Se houver um evento de perda, ou seja, o timeout do temporizador, o processo de partida lenta reinicia. Se houver um evento de perda, ou seja, há 3 arcos duplicados, o TCP entra no estado de recuperação rápida, reduz o seu window para metade, adicionando 3 MSS, e registra o valor de SS trash como metade de seu window, quando o evento dos ACKs duplicados ocorreu. E finalmente temos a recuperação rápida, onde o valor de seu window é aumentado por 1 MSS para cada ACK duplicado recebido no segmento perdido, que fez com que o TCP entrasse no modo de recuperação rápida, que tem um aumento linear. E se um evento de timeout ocorrer, a recuperação rápida é alterada para o modo de partida lenta. O valor de seu window é ajustado para 1 MSS e o valor de SS trash para metade do valor de seu window no momento em que o evento de perda ocorrer.